49, um versículo conhecido. 49:15. Mas esse versículo mostra que realmente o amor de mãe é muito forte, porque a própria palavra de Deus está referindo, claro, aqui ao amor de Deus, que é maior, mas mostra um paralelo, o grande amor de uma mãe, né? 49:15 de Isaías diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Uma pergunta. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia das mães. Que a tua bênção e os teus cuidados possam estar sobre todas as mães e que possamos realmente agradecer a ti, Pai, pelas mães da igreja. E nós agradecemos, Pai, porque são também essas heroínas que estão aí educando seus filhos no teu temor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queres estar sentados? Nós queremos trazer uma palavra não muito prolongada, porque depois ainda temos aí alguma coisa a mais as mães nesta noite. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus aos corações, aos nossos corações. Meus queridos, esse versículo que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Vendo esse versículo, eu vejo aqui o grande amor de uma mãe, que a própria palavra de Deus faz uma pergunta: será que uma mãe pode esquecer? Ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, Deus está falando que jamais vai esquecer de nós. Eu quero falar sobre mãe, uma heroína sem medalhas. Nós vemos, irmãos, no mundo que vivemos, que existem muitos heróis e muitas heroínas. Todos os heróis e heroínas, principalmente os heróis de guerra ou coisa semelhante, eles recebem muitas honrarias. Você vê muitas vezes nesses comandantes de guerra, no seu paletó, no seu terno, no seu, enfim, está ali diversas medalhas. Tem alguns que não tem, até parece mais pano para colocar tantas medalhas que tem, por defeitos que fizeram, e eles foram agraciados com honra ao mérito, com algumas medalhas, pela sua bravura, pelo seu ato heróico que fizeram por uma causa. Mas eu vejo as mães uma verdadeira heroína sem medalha. Não tem medalhas, mas elas são verdadeiras heroínas. Porque o que seria realmente do mundo se não fosse a abnegação, se não fosse essa doação da mãe que ela faz com o seu filho? As palavras do nosso vocabulário não são suficientes para enaltecer a sublime tarefa de ser mãe, a sublime tarefa da maternidade. O amor de mãe é cantado, é decantado nas poesias, nas músicas, nas prosas, enfim, em todo lugar se fala deste amor. No nível humano, nenhum amor transcende o amor de mãe. Sem dúvida, aqui no nível humano, o maior amor é o amor de mãe. A mãe se entrega, a mãe se doa, a mãe investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, dos seus sonhos, na vida dos filhos. Sem dúvida tem sido assim. A mãe é realmente um monumento vivo da graça de Deus. É ela que, como ninguém, cuida dos filhos, ela educa os filhos, ela ensina os princípios e os valores mais importantes da vida. Nós queremos parabenizar as mães que aqui estão nessa noite, e as mães que estão nos ouvindo
pela Rádio Excelência. Meus queridos, a mãe sempre será uma pessoa especial. E principalmente as mães convertidas, as mães crentes, as mães que têm Jesus na vida. O grande presidente e estadista dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, uma vez ele falou: ninguém é pobre se tem uma mãe intercedora. Ninguém é pobre se tem uma mãe que ora. Porque uma grande riqueza é uma mãe que ora, intercede e clama pelos seus filhos. Uma mãe especial não depende, irmãos, da idade, não depende se ela é muito jovem ou muito idosa. Mãe sempre será uma pessoa especial. Uma mãe influenciadora, ela pode ser culta, ela pode ser analfabeta, ela pode ser rica ou pobre, mas se ela tem a graça de Deus, ela vai influenciar seus filhos para o caminho do Senhor. A mulher contemporânea, a mulher dos dias atuais, ela tem alcançado grande sucesso na vida profissional. E as mulheres estão em alta, não só na vida profissional, na vida política. A prova disso que hoje nós temos a presidenta, que é uma mulher. E nós vemos que a mulher, ela tem alcançado grande sucesso. A mulher tem ocupado cada vez espaços mais largos em todos os segmentos da sociedade. Sabemos que a capacidade feminina para as grandes causas está acima de qualquer dúvida. Não duvidamos da capacidade das mulheres. Porém, apesar de todo o sucesso feminino que elas têm nas indústrias, nas firmas, no comando, apesar de todo o sucesso, não existe maior sucesso e não existe missão mais nobre e mais sublime para uma mulher do que a urgente e a maior de maior importância é realmente ou ela ser mãe, ou ela doar-se para trazer alguém a este mundo. Então nós sabemos que a causa maior de sucesso de uma mulher está em ser mãe. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma mãe, muitas vezes desintegrada de sua principal tarefa, que é realmente o ser mãe. A mulher, a principal tarefa, se ela é uma mulher casada e pode ter filhos, ela precisa ter essa experiência de ser mãe. A mulher sábia, a Bíblia diz que edifica a casa. E eu louvo a Deus pelas mulheres sábias que nós temos, que estão edificando a sua casa. Uma mãe é uma intercessora incansável. Pelo menos é isso que nós esperamos das mães crentes, que elas venham ser essa intercessora incansável. Ninguém ora pelos filhos como as mães. Sem dúvidas, as mães são as primeiras que oram pelos seus filhos, as que mais oram pelos seus filhos. Elas carregam os filhos no ventre e depois carregam no coração para sempre. Meus irmãos, a mãe como ninguém se coloca na brecha em favor dos filhos, orando e clamando e suplicando a bênção do Todo-Poderoso para seus filhos. As mães nutrem os filhos, choram pelos filhos, acariciam os filhos e oram por eles todo o tempo, para que eles possam ser bem-sucedidos na vida. A Bíblia fala de algumas mulheres que intercederam, que oraram pelos seus filhos e foram bem-sucedidas. Ana orou por Samuel antes de nascer, e depois de nascer orava e consagrou a Deus para que ele viesse ser uma bênção na obra do Senhor. A mulher cananeia não desistiu de orar e clamar a Jesus por sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Ainda que os discípulos, e num momento parece que até Jesus não queria atendê-la, mas ela prevaleceu através da sua persistência, determinação. Ela não abria mão da bênção de Deus para a sua filha, e por isso ela foi recompensada e a sua filha foi liberta. Susana Wesley, uma mulher que mesmo tendo 19 filhos, sempre tirava 1 hora por dia para clamar, para interceder, para suplicar pelos seus filhos, e todos os seus filhos
foram um sucesso nesse mundo, e com destaque para John Wesley, que foi um dos grandes missionários e pastores que revolucionaram países, e por onde eles passaram, revolucionaram o mundo de então. Meus irmãos, como nunca antes, o mundo e a igreja precisam de mães que ousem interceder, clamar pelos seus filhos, e que jamais abram mão de vê-los no altar do Senhor. Não abra mão dos seus filhos, e se eles não estiverem na igreja, aí que você precisa suplicar muito mais. Precisamos de mães que dobrem seus joelhos a favor dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, porque se você não orar pelos seus filhos, quem vai orar? Mãe, você precisa ser uma intercessora. Deus procura mães que se envolvam em compromisso contínuo de interceder, de clamar, de orar pelos seus filhos. Deus tem dotado as mães de uma intuição de amor, de percepção, de dedicação de maneira muito especial. Foi Deus que dotou a mãe com essas qualidades perceptivas de cuidado, de amparo e proteção ao seu filho. E eu quero dizer, mãe, você precisa interceder sempre pelos teus filhos. Deus está procurando mães que encontrem tempo para orar pelos seus filhos. Nessa sociedade que tudo é corrido, parece que não há tempo mais para nada, mas que você, mãe, possa encontrar tempo para orar e para interceder pelos seus filhos. O maior investimento que uma mãe pode fazer na vida dos seus filhos é realmente orar por eles. Ninguém consegue fugir da oração de uma mãe. Os teus filhos podem fugir dos teus conselhos, podem rejeitar as tuas orientações, pode até criticar você por vir na igreja e por estar orando por eles. Eles podem fugir dos teus conselhos, mas eles não vão fugir das tuas orações. As tuas orações vão alcançá-los. Continue orando pelos teus filhos, porque essa oração vai ter efeito. Sim, não abra mão de vê-los na casa de Deus. Mãe, não abra mão de ver os teus filhos na casa do Senhor. Orar é uma das mais renhidas batalhas, e você precisa entender que essa batalha se trava muitas vezes lá no teu interior da tua casa. Muitas vezes você e Deus. É uma batalha tremenda que uma mãe trava para ver o seu filho salvo, abençoado, mas você precisa ir à luta para ver o seu filho firme na casa do Senhor, porque você não gerou filhos para o cativeiro. Mães, você não gerou filho para ser joguetes na mão do diabo, e você não gerou filho para ir para o inferno. Você gerou filho para que eles possam ir para o céu, para o céu, para o céu. Mas você não pode ir para o céu sozinha. Você precisa ir com o teu filho. Não desista de orar pelo teu filho. Não desista de clamar pelo teu filho. A igreja e o mundo precisam de mães que mesmo na agitação e na correria da vida moderna, encontre tempo para clamar, para suplicar, para orar em favor dos seus filhos. As mães não podem desistir de orar pelos seus filhos. Continue orando pelos seus filhos. Uma mãe também é uma educadora responsável. Deus dotou a mãe com esse dote. Embora os pais tenham a grande responsabilidade na disciplina, educação e a demonstração dos filhos, mas as mães ficam mais tempo com os filhos, e são as que mais influenciam na formação moral e também espiritual dos filhos. Então, as mães, elas têm uma influência tremenda na educação, tanto moral como espiritual dos filhos. Que Deus ilumine a mente, o coração das nossas mães, e que as nossas mães venham ser sábias para edificar a casa e para ser um instrumento de Deus lá junto ao seu filho. As mães precisam ter consciência que a sua vida é um espelho para seus filhos.
Você é um espelho, aonde o filho vai se espelhando na mãe. E quando a mãe sabe educar o filho, e sabe conversar com o filho, e sabe mostrar o caminho para o filho, isso vai fazendo toda a diferença. As mães, a bem da verdade, são verdadeiras pedagogas que ensinam seus filhos na dinâmica da vida. As mães não têm, quem sabe muitas mães não tiveram tempo, não tiveram condições, ou por uma razão ou outra não têm grandes estudos. Muitas mães não são pedagogas formadas, não têm nenhum diploma, mas são as melhores pedagogas que existem no mundo. É a mãe, porque ela ensina o seu filho desde, a bem da verdade, desde o ventre. Então, nós sabemos que as verdadeiras mães crentes, principalmente as crentes, elas ensinam os filhos no caminho do Senhor. E não só, as mães não ensinam só seus filhos no caminho, mas elas andam no caminho. Não apenas mostram o caminho, mas elas também estão andando no caminho. E assim os filhos vão aprendendo a temer ao Senhor. As mães crentes, elas inculcam a verdade eternas na mente de seus filhos, porque antes essas verdades já estavam no seu coração. Ela já tem a experiência com Deus, experiência da salvação, experiência de temer ao Senhor. E elas vão agora inculcando na mente da criança, colocando na mente da criança a verdade de Deus na sua vida. Uma mãe, essa heroína sem medalhas, mas uma mãe é uma heroína admirável. Irmãos, ninguém é capaz de sacrifícios tão grandiosos pelos seus filhos como uma mãe. Não estou falando de poucas mães que muitas vezes desprezam os seus filhos. E parece que teve aí uma moda nesse mês que se passou, principalmente, algumas mães abandonando seus filhos em coleta de lixo e em outros lugares. Mas isso é um caso à parte, porque não é algo natural. A mãe, ela sempre está disposta a sacrificar a sua própria vida pela vida do seu filho. Elas estão prontas a viver ou morrer pelos seus filhos. Essa é a verdadeira mãe. Ela está disposta, porque como mãe ela sempre quer proteger seu filho. Uma mãe é aquela que, como a águia, coloca o ninho dos seus filhos nos altos dos penhascos, longe dos predadores, e nunca abre mão dos seus filhos. A águia coloca seus filhos no mais longe, para que os predadores não venham arrebatar seus filhos. E assim é a mãe. A mãe, ela faz de tudo para que o seu filho seja bem protegido e protegido de todos os males que queiram realmente roubar a fé, o amor, a saúde e a alegria do coração do seu filho. Uma verdadeira mãe luta pelos seus filhos até vê-los caminhando vitoriosamente na vida. Mãe é isso, ela luta, ela faz sacrifícios tremendos pelos seus filhos, para ver os seus filhos tendo uma vida vitoriosa. Os filhos devem viver para realizar os projetos de Deus acima de qualquer coisa. E a mãe é aquela que ora, que busca a Deus para que os planos e os projetos de Deus venham ser realizados na vida do seu filho. Eu quero dizer às mães que aqui estão, querida mãe, o que você tem de mais precioso, sem dúvida, é o seu filho. Então coloque seus filhos no altar do Senhor, coloque nas mãos do Senhor, coloque-os na presença do Senhor. Ore, clame, se for preciso derramar lágrimas, derrame lágrimas pelos seus filhos agora, para que não venha depois derramar lágrimas mais tarde. Deus está procurando mães que ousem, que tenham ousadia de nunca abrir mão da salvação dos seus filhos. Não pare, se teus filhos não estão na igreja, mãe, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de clamar diante de Deus a salvação dos seus filhos, porque
a tua oração, ela vai ser respondida. Deus está procurando essas mães que oram, que clamem pela salvação dos seus filhos. A vida, sabemos que a vida não é nenhuma navegação em mares calmos. Nós sabemos que na educação dos filhos se enfrenta mares encapelados, ondas ameaçadoras que conspiram contra a família, contra os filhos. E nessa navegação de educação aos filhos, encontramos alguns icebergs, encontramos algumas montanhas de gelo que muitas vezes a embarcação da educação esbarra nesse iceberg. Mas se você está orando e clamando e com Deus na vida, não vai afundar, não vai afundar. O mundo sempre vai lutar e fazer propostas para que seus filhos fiquem. Igual Faraó fez proposta para Moisés, dizendo: olha, vocês vão adorar ao Senhor, mas deixe os filhos aqui. E Moisés disse: não vai ficar nenhum filho, nenhuma filha. Olha, aqui não vai ficar nenhuma unha nossa, porque vai eu, os pais, as mães e os filhos, nós todos vamos para adorar o Senhor. Não deixa nada para trás, irmãos. É você com os teus filhos que vão à casa do Senhor adorar ao Senhor. Se eles não estão vindo hoje, não abra mão. Diga e clame diante de Deus: eu não aceito meu filho no mundo, eu não aceito meu filho nas drogas, eu não aceito meu filho levando essa vida que ele está levando. Ore e você vai ver que as tuas orações serão respondidas. Deus está procurando mães que sejam modelos para seus filhos. E você, mãe da igreja, você, mãe crente, você precisa ser melhor do que as mães lá fora, porque você tem Jesus na vida, você tem a fonte de amor, e você tem realmente o Espírito Santo que te ajuda a orar, a clamar, a interceder. Há momentos, eu sei, que parece que não há palavras, há momentos que só vem lágrimas, e você até pergunta: por que está isso acontecendo na minha casa, na minha família, com meus filhos? E você muitas vezes não encontra resposta, mas continue orando, porque o Espírito Santo interpreta até as tuas lágrimas, e você vai ter resposta de ver seus filhos entrando para esta igreja ou na igreja e voltando à casa paterna. Mãe, uma heroína sem medalhas. Você, quem sabe, não tem como colocar uma medalha de uma mãe abnegada, mas o Senhor está te vendo. E você será recompensada, não apenas por ser mãe, mas será recompensada porque ensinou teu filho no temor do Senhor e no caminho do Senhor.